Vamos dar uma lidinha em dois trechos dos Sertões de Euclides da Cunha comigo. Com isso ilustrar um pouco o que eu vinha falando no vídeo anterior e também avançar em outros pontos. Esse forte que Euclides da Cunha está chamando de sertanejo, diferente do que eu vejo que algumas pessoas fazem essa leitura hoje em dia, uma espécie de romantização da resistência do sertanejo. Isso não existia em Euclides da Cunha. Essa adjetivação de forte de Euclides da Cunha é uma espécie de, pô, apesar de tudo que o sertão faz com que essas pessoas sofram, dessa ausência de Estado, apesar disso as pessoas estão aí maltrapilhas, miseráveis, fanáticas, mas elas resistem. Então não existe essa camada de romantização da resistência. Mas nesse mesmo trecho vocês vão notar aí que ele também critica a República, né? Ele não vê a República como algo valoroso em si. Ele acha que foi meio que caiu do céu aqui no Brasil, e nessa visão ele tem uma visão muito realista de como foi a República. E o segundo trecho fala um pouco da Caatinga. Vamos dar uma olhada no primeiro trecho primeiro. E aí esqueçam um pouco as palavras que vocês não conhecem, tentem aprender o contexto. Porque uma palavra ou outra é como quando a gente lê em uma língua estrangeira. A gente não precisa saber de todas as palavras, cada significadozinho para entender. A gente procura aprender o conteúdo para ficar mais interessante a leitura. Insistamos sobre essa verdade. A Guerra de Canudos foi um refluxo em nossa história. Tivemos, inopinadamente, ressurreta e em armas em nossa frente. Uma sociedade velha, uma sociedade morta, galvanizada por um doido. Não a conhecemos, não podíamos conhecê-la. Os aventureiros do século XVII, porém, nela topariam relações antigas, da mesma sorte que os iluminados da Idade Média se sentiriam à vontade neste século entre os demonopatas de Varzenis ou entre os estudinistas da Rússia. Porque essas psicoses epidêmicas despontam em todos os tempos, em todos os lugares, como anacronismos palmares, contrastes inevitáveis na evolução desigual dos povos, patentes sobretudo quando um largo movimento civilizador lhes impele vigorosamente as camadas superiores. Os perfeccionistas exagerados rompem então, lógicos, dentre o industrialismo triunfante da América do Norte e a sombria Strumis, inexplicavelmente inspirada pelo gênio Koplos, comparte o berço da remanescência alemã. Entre nós foi porventura ainda mais explicável. Vivendo 400 anos no litoral vastíssimo, em que palejam reflexos da vida civilizada, tivemos de improviso, como herança inesperada, a República. Ascendemos de chofre, arrebatados na caudal dos ideais modernos, deixando penumbra secular em que jazem, no âmago do país, um terço da nossa gente, iludidos por uma civilização de empréstimo, respingando em faina cega de copistas tudo o que de melhor existe nos códigos orgânicos de outras nações. Topamos revolucionariamente, fugindo ao transigir mais ligeiro com as exigências da nossa própria nacionalidade, mais fundo o contraste entre o nosso modo de viver e o daqueles rudes patrícios mais estrangeiros nesta terra do que os imigrantes da Europa, porque não nos separa um mar, separam-nos 3 séculos. E aí, galera, vocês sabem que eu sou um apaixonado pela Caatinga, né? No dia 23 de novembro, quando eu viajei lá para Delmiro Gouveia, em Alagoas, a gente fez umas trilhas e aí eu fiz uma postagem só sobre a Caatinga, porque é uma vegetação muito encantadora. Tá lá, 23 de novembro no feed. E aí esse outro trecho que eu vou ler, também eu tinha falado, os trechos mais interessantes do livro é quando ele fala da luta, quando ele fala do combate, seja da guerra, seja das caçadas. E nesse trecho ele mostra como a Caatinga e o homem eles estão lutando juntos contra os republicanos, né? Que adentram no sertão para caçar os conselheiristas, né? Os homens de Antônio Conselheiro.
Então dê uma lidinha nesse trecho, esse trecho eu acho bem fantástico mesmo. E mais uma vez, uma palavra ou outra que não entender, esqueça, preste atenção no contexto. Beijo para vocês e até a próxima. A luta é desigual. A força militar decai a um plano interior. Batem-na o homem e a terra. E quando o sertão estua nos bochorros dos estios longos, não é difícil prever a quem cabe a vitória. Enquanto o Minotauro, impotente e possante, inerme com a sua envergadura de aço e grifos de baioneta, sente a garganta esticar-se-lhe de sede e, aos primeiros sintomas da fome, reflui à retaguarda, fugindo ante o deserto ameaçador e estéril, aquela flora agressiva abre ao sertanejo um seio carinhoso e amigo. Então, nas quadras indecisas entre a seca e o verde, quando se topam os últimos fios de água no lodo das ipueiras e as últimas folhas amarelecidas nas ramas das baraúnas, e o forasteiro se assusta e foge ante o flagelo iminente, aquele segue feliz nas travessias longas, pelos desvios das veredas, firme na rota como quem conhece a palmo todos os recantos no imenso lar sem teto. Nem lhe importa que a jornada se alongue e as habitações rareiem, e se extingam as cacimbas, escasseiem nas baixadas os abrigos transitórios onde cesteiam os vaqueiros fatigados. Cercam-lhes relações antigas. Todas aquelas árvores são, para ele, velhas companheiras. Conhece-as todas, nasceram juntos, cresceram irmãmente. Cresceram através das mesmas dificuldades, lutando com as mesmas agruras, sócio dos mesmos dias remansados. O umbu desaltera-o e dá-lhe a sombra escassa das derradeiras folhas. O ariticum, ouricuri virente, a maria elegante, a quixaba de frutos pequeninos, alimentam-no a fardar. As palmatórias despidas em confusão rápida dos espinhos numerosos. Os mandacarus talhados a facão, ou as folhas dos juás, sustentam-nos os cavalos. Os últimos lhe dão ainda a cobertura para o rancho provisório. Os caroás fibrosos fazem-lhe as cordas flexíveis e resistentes. E, se é preciso avançar a despeito da noite, e o olhar afogado no escuro apenas lobriga a fosforescência azulada dos cumunães dependurando-se nos galhos como grinaldas fantásticas. Basta-lhes partir e acender um ramo verde de candombá e agitar pelas veredas, espantando as sussuarunas deslumbradas, um achorte fulgurante.